Estamos finalizando a sequência de cursos sobre direito processual para licitações. Hoje, com o curso, a parte de perguntas, então, dos nossos alunos, o Camilo, a Jeane e o Rudiarte. Cabe recurso da negativa de diligência? A diligência pode ser entendida como uma faculdade para a administração, mas em algumas situações ela pode ser entendida como um dever. Se você tem uma notícia de documento falso na licitação, ela passa a ser um dever para a administração apurar, e pode ser também o seu direito de produzir prova de que aquele documento é falso e aquilo altera o resultado da licitação. Então, nesse contexto, ela precisa ser feita. Então, se negarem, não há um recurso específico para isso, na lei de licitação e na lei de pregão não tem essa previsão, mas você usa a representação, que é um recurso genérico, quando não cabe um recurso específico. E essa representação está no artigo 109. Ao final da listagem de recursos específicos, tem uma via geral, que é a representação à autoridade superior. Isso cabe. Empresa de ramo empresarial, diferente do objeto licitado, pode impetrar mandado de segurança relacionado àquela licitação? Não pode. E eu vou dar um exemplo. Uma empresa de vigilância, limpeza e conservação não pode usar um mandado de segurança para tumultuar ou questionar o resultado da licitação de passagem aérea, porque o mandado de segurança tem como uma base, uma coisa elementar, precisa ser um direito próprio, um direito seu. Não pode ser você defendendo o direito como se fosse com caráter de interesse difuso, então, como se você estivesse fazendo o papel de Ministério Público. É o seu direito diretamente exercido, então você terá legitimidade e interesse processual. No caso da empresa que tem um objeto diferente do licitado, tem duas coisas que não são atendidas. Ela não tem legitimidade e ela não tem interesse processual. Porque qualquer que seja o resultado, por exemplo, da licitação de passagem aérea, de nada aproveita para uma empresa de vigilância, limpeza e conservação. Ela não tem a fundamentação, a pertinência para ir à justiça conseguir coisa alguma numa licitação que não é da sua área. Então, ela vai ter dois defeitos processuais. Ela não pode fazer uso do mandado de segurança. Professor, o controle interno e externo podem ter atuação paralela em um mesmo fato ocorrido na mesma licitação? Sim. É bastante comum. A CGU pode investigar, por exemplo, um fato que saiu num jornal a respeito da licitação com uma proposta que é antieconômica e vai gerar prejuízo ao dinheiro público. Isso não tem relação de vinculação, impedimento que o TCU continue apurando, inclusive em tempos desiguais e com instruções desiguais, com provas que vão sendo produzidas com as suas áreas técnicas em paralelo com a CGU. Eu vou dizer a explicação. Quando o artigo 2º da Constituição Federal fala que os poderes são harmônicos e dependentes, veja que você vai ter a CGU, que é parte do Executivo, é controle interno do Executivo. E você vai ter o TCU, que é auxiliar legislativo, e ele não tem vinculação com a CGU. Então, a CGU pode caminhar produzindo suas provas sobre aquele fato, fazer inspeções, mandar seu pessoal, concluir o que tem que concluir, juntar as provas que quiser, enquanto o TCU também pode empreender sua apuração. Sabendo que, mesmo de decisões divergentes, vai ter que avaliar e, se for o caso, questionar judicialmente uma decisão ou outra, isso mais depende, na verdade, das provas que compuseram aqueles autos. Então, se você produziu, por exemplo, um processo mais trabalhado, mais aprofundado no TCU, em termos de documentação, pode dar um resultado diferente. Se for o contrário, a CGU tem mais informação e mais documento, pode dar um resultado diferente do que o Tribunal de Contas da União chegue. Mas uma coisa é bastante comum. Normalmente, as conclusões são parecidas, são na mesma linha e, em muitas ocasiões, são trabalhos conjuntos. Então, pode, com essa particularidade, porque eles são independentes, mas muitas vezes os trabalhos são feitos até em conjunto, até porque controle interno deve ser, ele tem obrigação, ele deve ser um auxiliar do controle externo. Então, a CGU também tem que passar para o TCU informações que ela consiga internamente no âmbito do órgão de origem onde aconteceu o fato. Isso é dever da área de controle interno, repassar as informações ao controle externo também. Professor, quando há a presença de um edital de licitação irregular perante a Lei 8666,
Quem pode ser parte legítima para requisitar a impugnação e qual seria essa data limite para o pedido? Você tem diferença de regramentos. Na Lei Geral de Licitações, a Lei 866, você tem 5 dias úteis que um cidadão pode usar para impugnar um edital de licitação. E o licitante tem 2 dias úteis. E na Lei de Pregão, até 2 dias úteis antes. Na Lei de Pregão, regulamentação, a nível de decreto, pregão presencial, pregão eletrônico, também você vai ter os 2 dias. Então, você tem variações. Se você for para a lei das estatais, uma licitação do Banco do Brasil, da Petrobras, por exemplo, vão ser 5 dias úteis. E aí você percebe uma coisa. A palavra que tem na lei, por exemplo, na lei de licitação, lei geral, é cidadão em um lugar e o outro é licitante, tratando prazos diferentes. Na regulamentação de pregão, é um prazo só, para licitante, cidadão, para todo mundo. Na lei das estatais, aí a redação é até meio falha. A redação é o cidadão pode, mas isso tem sido entendido como aplicável até a qualquer eventual interessado licitante. Senão não teria sentido somente o cidadão poder impugnar um edital pela lei das estatais. Então, diferenças de terminologias existem e prazos diferentes existem. E um pequeno detalhe, as normas dos estados e municípios também podem ter variações. E as normas de outros entes, como o Sistema S, o SEBRAE, SESC, SENAC, podem ter variações porque eles podem ter regulamentos próprios. Para impugnar um edital, o tempo deles pode ser diferente. Eles têm essa liberdade, essa prerrogativa de fazer uma legislação própria, seguindo os princípios licitatórios, como o TCU recomenda e cobra, exige, e preservando meios de impugnar e meios de recorrer. Então, tem diferenças, vão existir algumas outras mais. Então, é isso, depende de cada caso. Eu preciso fazer a impugnação exatamente para a regra que se aplica para aquele edital. Professor Jonas, então, qual a diferença de foco entre a ação judicial e a ação dos tribunais de contas em matéria de licitação? Quando você vai à justiça, você busca um direito seu. Se você usa um mandado de segurança, você quer se preservar na licitação, você quer evitar desclassificação de proposta, você quer evitar inabilitação da empresa, você quer voltar para a licitação, ou você quer paralisar a licitação, ou você quer discordar da vitória de um outro licitante, mas, no fundo, porque para a licitação ser válida, ela tem que seguir o rito legal, devido ao processo legal, senão ela vai ser nula. E aí você está cobrando aquilo que é um direito seu, a preservação devido ao processo legal, e quer que a outra empresa seja inabilitada. Mas o direito, na verdade, é seu de ter excluído aquela empresa que não está trabalhando na licitação com os documentos adequados, não está participando com os documentos adequados. Então, ali é seu direito. Agora, veja no TCU. Você pode levar a mesma situação ao TCU, mas o enfoque é diferente. O TCU não vai analisar o seu direito, o TCU vai analisar interesse público, dano ao erário, prejuízo ao interesse público em termos de eficiência, economicidade, legitimidade. E é a coisa pública em foco. Mesma licitação, mesmo fato, mas você vai ter que apurar diferente. Enquanto você busca o seu direito no judiciário, no TCU a questão é vista de outro lado. Prejudica o erário, causa dano ao patrimônio, é isso que tem que ser visto. E aí muda o enfoque de trabalho, que o TCU não serve para a proteção de interesses particulares, é para a coisa pública. Embora a mesma situação possa ocorrer nas duas vias, mas o interesse é abordado de forma diferente em um e outro. Professor, em relação ao mandado de segurança, ele é cabível em todos os momentos da licitação? Em tese, é cabível em tudo da licitação, mas você não precisa usar e vai ter umas situações em que você não vai precisar usar porque você tem uma medida administrativa naquele momento. E, inclusive, pode esbarrar no impedimento, e eu vou dizer o impedimento expresso que existe na Lei de Mandado de Segurança, há um impedimento quando existe o momento do recurso e que o recurso tem efeito suspensivo. Aí trava a sua possibilidade mesmo nessa situação. Mas veja que se você tiver uma impugnação que você fez, foi recusada, você representou, também não aconteceu nada, e a licitação começa a correr, e você quer evitar um dano e quer entrar logo com o mandado de segurança antes que a situação se complique mais e que é difícil de reverter. Você já poderia, em tese, usar o mandado de segurança. O que não vai poder, sobre um pedido de prova, você também poderia. Um pedido de prova é direito da Lei do Processo Administrativo Federal, que você tenha isso atendido. Direito à produção de prova está em Lei do Processo Administrativo Federal.
Aí, veja, aí negam direito à produção da prova na licitação. Você pode fazer um mandado de segurança só por isso. Mas, veja que se você chegar no momento em que cabe o recurso próprio da decisão de inabilitar a empresa, de desclassificar a proposta da empresa, aí cabendo aquele recurso próprio e tem efeito de parar a licitação, de suspender, naquele momento tem a vedação da lei, não cabe o mandado de segurança quando existe, então, a possibilidade de recurso com efeito suspensivo. Aí, naquela janela de tempo, não cabe. Somente isso. Mas atos, em geral, vai caber o mandado de segurança, até porque as vias são independentes. O único momento em que coincide de travar é quando você tem um recurso em que você paralisa a sequência dos atos administrativos, que nada vai acontecer naquele momento. Você provoca e espera a decisão. Por enquanto, a licitação não vai andar. Por isso que a lei de mandado de segurança bloqueia para essa etapa específica. Como funciona a segregação de funções em recursos nas licitações? Ok. A segregação de função visa evitar que a mesma pessoa decida em 2 graus, tome 2 decisões a respeito da mesma situação a ela própria, aquela mesma pessoa. Então, por exemplo, pregoeiro, ele decide inabilitar uma empresa ou desclassificar a proposta. Em aparecendo recurso, ele exerce uma retratação ou não, reconsideração ou não. Se ele mantém a decisão dele, ele precisa mandar para a autoridade superior. E a autoridade superior, competente lá pela estrutura do órgão, é quem vai decidir de verdade aquele recurso. Aí você tem uma coisa, nem que haja situação de férias do que está na autoridade superior naquele posto, esse que está abaixo, ele não pode sair, substituir outro e decidir de novo em cima da decisão dele próprio, porque ele estaria quebrando uma coisa bem elementar. A mesma pessoa não decide 2 etapas do mesmo processo. É preciso haver a segregação de funções para melhor controle da administração. Então, quem fez a decisão, tomou a decisão embaixo, no máximo exerce uma reconsideração do que fez. Se não reconsiderar, passa para cima, a autoridade de cima decide. Vamos ao rápido intervalo e voltamos com mais perguntas. Olá, estamos de volta com Saber Direito Responde, com o tema Direito Processual para Licitações. Nesse momento, seguindo a sequência de perguntas dos nossos alunos. Professor Jonas, resposta ao pedido de esclarecimento sobre o edital cria força de vinculação? Segundo o STJ, é preciso que haja apenas a circulação da informação a todos os interessados. Então, se você tem uma pergunta simples, e ela deve ser, então, publicizada, circularizada para todos interessados, deve ser colocada, inclusive, na internet, porque tanto o cidadão como um licitante ou um potencial licitante pode querer aquela informação, pode ser decisivo para ele entrar na licitação, aquela informação deve constar no mesmo canal que se encontram as outras informações da licitação. Então, se, por exemplo, uma licitação da área médico-hospitalar, existe uma pergunta sobre a aplicação de alguma regra da Anvisa para aquela licitação, e fica esclarecido, aquela informação deve constar a todos. E quando ela passa a constar e é divulgada naquele mesmo canal, ela vai ter força vinculante como se fosse uma parte do edital. E se lá na frente for descumprida essa regrinha em que ele mesmo criou, o pregoeiro, a comissão de licitação criou, ao esclarecer e fazer essa informação a todos, isso é considerado, inclusive, quebrar o princípio da vinculação, sim, porque ele esclareceu e tornou aquilo vinculante. Essas são regras do jogo, sim. Ele acaba complementando o edital de licitação sobre uma coisa que estava omissa ou mal esclarecida. Mas eu preciso avisar só uma coisa. É preciso ter cuidado que, ao responder a pergunta, um questionamento sobre regras de licitação, o pregoeiro não se exceda e acabe destoando do edital, porque aí ele estaria pegando e indo para o outro lado, ele estaria se desvirtuando para quê? Para desvincular do que o edital estava já posto dias atrás, no prazo regulamentar, no prazo específico, seja para concorrência, para pregão presencial, pregão eletrônico. Então, ele acaba quebrando a vinculação ao edital ao responder uma pergunta que fique destoante mesmo do edital. Então, tem 2 lados dessa questão. Se ele responde, esclarece, não altera nada do edital, mas apenas esclarece alguma coisa, aquilo fica público e aquilo vai ser parte aderindo ao edital, tem a mesma força. Mas se ele responde e fica gritante que ele foi para um outro lado diferente de uma regra do edital, ele acabou de quebrar a vinculação ao edital e ele pode estar anulando tudo. E um detalhe que precisa ser considerado é assim,
ele vai criar força vinculante, então, quando ele esclarece, e ele, se ele flexibilizar o edital, veja que ele pode ter um potencial interessado que talvez não fosse participar e ele tem que seguir as regras. Ou uma pessoa que estava a ponto de participar, talvez não participe mais. Por isso é importante que circule isso publicamente, o princípio da publicidade ligado ao princípio da vinculação. Então, é uma coisa que tem duas situações. Vincula, mas ele não pode se exceder ao ponto de mudar o próprio edital. Se ele for mudar, então ele tem que oficializar. Estou modificando o edital. Isso é uma outra situação. Professor, quais são as particularidades das penalidades previstas na Lei 8666 em licitação? Ok, primeiro fazer um comentário da amplitude daquelas penalidades. Veja, amplitude de aplicação. Licitante e contratado também. Então, veja que a pessoa que participa da licitação, pessoa física ou jurídica, na Lei 866, ela pode responder no momento da licitação e pode responder no momento de contratação. Pode responder no meio, quando terminou a licitação, foi chamada para assinar contrato e não assinou. Então, são várias hipóteses de momento que ela pode responder. Eu vou dar exemplos da licitação, um documento falso na licitação. Ela pode nem ter vencido a licitação, mas o documento é falso e usou na licitação. Já configurou até um crime. Então, ela já pode ser punida por uma situação como essa. Porque ela usou com a finalidade de obter uma vantagem, só não obteve porque alguém descobriu no meio do caminho. Então, justifica uma penalidade, porque teve a intenção de levar uma vantagem fazendo aquilo. Usar um documento falso para um determinado propósito. Aí, a outra situação que eu até mencionei se você tem uma vencedora, a adjudicatária, está pronta para assinar contrato e não vai, existe um momento de penalidade específica para isso. E se você tem também a contratada, já contratou e não executa o serviço, ou atrasa, ou executa parte, vai ter também a penalização. Aí veja uma coisa em comum, o edital vai trazer aquele artigo das penalidades, o 87, para dentro do rol da lei, para dentro daquele texto do próprio edital, então, como vinculante, e ele vai primeiro, vai prever a advertência, porque é a básica, ele está só por escrito, a penalidade mais simples de toda, não causa impedimento de licitar, não causa nenhuma barreira desse tipo, não envolve valores, nada. Você vai ter a multa que é graduada em cada edital, então a multa é graduada no percentual, por exemplo. Às vezes, dependendo da licitação, vai ser por etapas. Se você descumprir X% do contrato, vai ter 1% de multa no valor total do contrato. Então, isso é graduado em cada edital específico, até considerando princípios da proporcionalidade e razoabilidade do artigo 2º da Lei de Processo Administrativo Federal. Então, a multa, ela não pode ser exagerada, certo? Ela é graduada em cada caso, mas tem uma pertinência dos princípios. Uma terceira coisa, você tem na sequência suspensão de licitar até 2 anos. E a suspensão, a base da suspensão é que se aplica no ente em que aconteceu a aplicação da penalidade. Tem essa discussão até doutrinária, jurisprudencial, se é ou não é aplicável a outros entes quando existe essa suspensão. A tendência majoritária é no entendimento de que a suspensão se aplica só àquele ente que aplicou a penalidade de suspensão de 2 anos, o que é diferente da inidoneidade para licitar, que é a mais grave de todas. A inidoneidade para licitar e contratar prejudica aquele órgão, prejudica todos da esfera federal, estadual, municipal. Então, é a mais pesada de todas. É um bloqueio, um impedimento, um banimento total. Uma particularidade, da suspensão de 2 anos, de até 2 anos, para a inidoneidade, você tem uma coisa em comum. A inidoneidade fica sem prazo lá, ela não tem prazo fixado e parece ser eterna, mas ela não é, porque ela tem um prazo de 2 anos para a pessoa jurídica ou física vamos dizer, se reabilitar a fazer negócios com o governo. Se ela em 2 anos não voltou a incidir em condutas tipificadas como infrações, ela pode ser reabilitada e voltar a licitar e contratar. Então, no fundo, suspensão é de 2 anos naquele órgão, inidoneidade parece sem prazo, mas na verdade ela tem um prazo de 2 anos para você pedir para ser reabilitado, se provar que preencheu as condições, não voltou a cometer nenhuma infração daquele tipo,
e aí você volta a ficar regular. E lembre que essas penalidades são específicas da Lei Geral de Licitações. Se você coloca para o ambiente de pregão artigo 7º da Lei 10.520, você tem um artigo só para várias situações. Então, fraudar documento na licitação, intencionalmente atrasar a licitação, não assinar contrato, não aparecer para assinar contrato, se recusar a assinar contrato, fraudar na execução do contrato, tudo num artigo só. E com a graduação que vai até 5 anos. E lá é um impedimento. E o impedimento de lá, eu quero fazer a comparação com a Lei Geral de Licitações, é um pouco diferente. Lá o impedimento é todo a esfera de onde tem aquele ente. Então, se é um Ministério da Fazenda, o Ministério da Saúde, um desses, a extensão é para toda a União. Então, é o ente federativo, que é um ministério, quando aplica os artigos 7º, você tem um efeito para toda a União. Se for uma Secretaria de Estado aplicando a punição do artigo 7º da Lei de Pregão, você vai ter a penalidade aplicada a todo o Estado. E municipal, a mesma regra. Uma secretaria do município aplicando aquela penalidade vai ser aplicável a todos os órgãos do município. Então, essa diferença que eu queria comparar as penalidades da Lei 866 às penalidades da Lei de Pregão. E um detalhe, a lei das estatais já tem penalidades também diferentes. A lei das estatais e outros regulamentos, como o do SEBRAE, do SESC, SENAC, já tem outras regulamentações de penalidades diferentes. Então, cada penalidade tem que ser analisada para o órgão que está promovendo a licitação. É isso. Professor, caso uma impugnação em licitação seja procedente, qual é a sequência de ritos processuais realizados posteriormente? Se uma impugnação deu êxito, o edital tem que ser modificado. Veja que tem uma diferença. Consultar é só tirar uma dúvida, pedir esclarecimento. Impugnar é porque você precisa mudar o edital. Tem algum erro, tem que ser corrigido. Aí você pediu e o pregoeiro considerou procedente. Quando ele considera procedente, ele vai ser obrigado a modificar o texto. E se modificando o texto ele impacta em tornar a sua proposta necessário você recalcular custo, formação de preço, vai impactar na sua formação de preço, vai ter que republicar. E a jurisprudência entende algo a mais, que além disso, como impacta a lei de licitação, prevê isso, e a regulamentação de pregão também, quando você muda inquestionavelmente as condições de competir, você vai ter que republicar. Então tem um pequeno detalhe, se você mudou o edital e flexibilizou para que o outro licitante potencial acabasse tendo interesse e viabilidade, você tem que republicar, porque ele pode ter que começar a contagem de prazo dele agora, para preservar a isonomia. Então, tem que publicar de novo para todo mundo começar a jogar com a mesma regra. Todos terem igual chance novamente. Então, se for para ficar mais difícil a licitação, fechar o edital, também, porque pode ser que tenha que mudar algum documento, ou a mais ou a menos. Então, a pessoa tem que ter por igual, todo mundo tem que ter o mesmo prazo para formar seu conjunto de documentos de habilitação e documentos de proposta, a formulação da proposta de preço. Então, é importante que só fique esse detalhe da necessidade de republicar para que todos façam parte da licitação no mesmo patamar de recomeço, vamos dizer assim. Alterou a regra do jogo, começa o jogo. Não é alterar e continuar jogando o jogo, porque aí ficam os tempos desiguais entre os licitantes. Então, por isso tem a regra de republicar. Quando interfere, flexibilizar para mais ou para menos as condições de habilitação e as condições de proposta. A lei fala só proposta, mas a jurisprudência diz que também se aplica aos documentos de habilitação. Então, republica e segue a licitação, se alterou as condições de competir. Professor, e cabe recurso administrativo? Não existe essa previsão. Então, como a administração pública, pelo artigo 37 da Constituição Federal, princípio da legalidade, só pode fazer o que está previsto, autorizado em lei, estabelecido em lei, ele não pode agir fora dos limites, ele não teria discricionalidade para fazer isso. Aí você tem assim, você tem recursos próprios. Você olha na Lei Geral de Licitações, você tem recurso lá, 5 dias úteis de uma concorrência. Aí você vai para a Lei de Pregão e você vai para os decretos de pregão, você vai pregão eletrônico, pregão presencial, você tem lá o recurso em que você manifesta no fim da ata do pregão. Eu quero recorrer para tratar da inexecuibilidade do preço muito baixo daquela empresa. E eu vou provar que aquilo ali é inviável. É isso que eu vou tratar no meu recurso. Pronto, você motivou o seu recurso e vai juntar suas razões de recurso. 3 dias úteis, se for no presencial, 3 dias corridos, se for no eletrônico. Aí o detalhe,
você usou um caminho legal, um rito legal para chegar no fim, que é o recurso. Terminou o recurso, fechou aquela etapa, está concluído. Isso significa transitar em julgado a decisão ali. A decisão do recurso tem mais um detalhe. Veja que a decisão do recurso tem pregoeiro, por exemplo, a comissão de licitação já decidiu, o máximo que vai fazer é reconsiderar ou não e mandar para a autoridade superior, e a autoridade superior toma a decisão do recurso. Então, veja, já chegou na autoridade superior, já foi revisado o ato, vai revisar novamente, não tem essa previsão. O que pode acontecer é uma coisa diferente, não é recurso de recurso, é você pegar, fazer uma petição avulsa, solta, a respeito de um problema grave na licitação, em que você precise dizer, ó, agora de ofício vocês vão ter que agir, porque foi detectado que tem um documento falso na licitação. E aí a administração passa a ter o dever de agir independente de qualquer provocação. Isso não é recurso de recurso, isso é direito de petição para alertar sobre algum outro fato. Bom, agradecendo aos nossos alunos, o Camilo, a Giane e o Rudiardi, agradecemos também a você, telespectador, que nos acompanhou nessa sequência de aulas do Saber Direito com o tema Direito Processual para a Licitação, e esperamos revê-lo em uma próxima oportunidade. Obrigado. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.